Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao New Safety 360. Esse é um programa semanal que vai acontecer toda quarta-feira e ao meu lado eu tenho Otávio Stigliano e Célio Camargo. Para começar esse novo programa, nós escolhemos um tema que é muito pujante no nosso mercado, que é o armazenamento de pallets. Ninguém melhor do que o Célio Camargo para começar falando desse assunto, um assunto que nós vamos discutir de maneira bem informal, mas com muita técnica, como sempre. O armazenamento de pallets é uma coisa que a indústria envolve a logística da indústria, Sim. né? Então tem uma quantidade muito grande de pallets, seja ele de madeira ou plástico, dentro da indústria. Isso é um risco. O bombeiro, o pessoal de seguradora comenta que isso é uma fogueira viva, porque eu tenho um material empilhado com ar dentro, então só está faltando a ignição. É muito importante as pessoas terem informação que existe norma para isso, né? A quantidade de pallet a ser armazenado, se tem que se distanciar da construção pela altura, pela quantidade de peças que você tem. Então, é uma coisa que a gente tem que observar isso dentro da indústria, né? Muitos gestores não têm essa informação e acaba expondo a indústria a um risco muito alto. Com certeza. Porque a carga de incêndio do pallet sem a mercadoria, ela é alta por si. Então, de acordo com a altura e a quantidade de pallets, de peças que você tem juntas, existe um espaçamento por norma, das pilhas que você tem que fazer, a altura que você tem que fazer, ou se tem uma quantidade muito grande, tem que ter uma distância da edificação, o tipo de construção da edificação também tem que ser observada, se ela é de alvenaria, fechada, se ela tem janela, se ela é um fechamento metálico, né? Então, tem todo um cenário aí para ser observado e fazer da maneira mais segura possível esse armazenamento. Porque a logística é uma parte importante da indústria. O pallet é uma ferramenta para que seja feita toda essa logística, né? Então, é muito importante a gente levar essa mensagem aí para o pessoal, porque isso é uma coisa do dia a dia e às vezes começa a passar desapercebido um risco muito alto que está na frente de todos, Sim. né? E falando desse risco e desse cenário que nós temos atualmente, o número de galpões logísticos hoje no Brasil aumentou muito. Então, hoje nós temos grandes centros de distribuição e cada vez um número maior de pallets. A indústria, ela, por característica, hoje ela está deixando de fazer a logística. Então, ela transfere isso para galpões logísticos, né? E o pallet serve como movimentação. A matéria acabada para o galpão logístico. E uma movimentação essencial, né? Sim. Porque o pallet é a essência da movimentação interna da logística, com empilhadeiras. Isso, ela é o que facilita, o que permite essa movimentação da matéria-prima, matéria acabada. Então, acaba sendo peças em grande quantidade dentro da empresa, né? Tanto no galpão logístico para movimentar o que está armazenado, quanto dentro da indústria, que traz a matéria-prima e leva o produto acabado até o armazém ou pré-armazém para ser deslocado para os galpões logísticos. Então, isso é uma coisa que tem que ser observada, lembrando que isso está normatizado, a NFPA trata isso, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo também trata isso também, e as pessoas, às vezes, passam desapercebido, né? Criando um risco muito grande dentro da indústria, né? Você estava falando sobre norma. Eu acho que ninguém melhor do que o Otávio Stigliano para falar para a gente de maneira mais intrínseca sobre a NFPA. Otávio, o que a NFPA fala sobre o armazenamento de pallets? Então vamos lá. Ela vai criando critérios, de acordo com as experiências que vai tendo de sinistros, de logística. Então ele vai adaptando as normas, tá? Para que esse risco seja minimizado ou excluído. Entendeu? Sim. É um trabalho, grandioso, que a própria norma faz, esses estudos do dia a dia, das ocorrências que estão tendo. Mas a gente percebe que a indústria, às vezes, ela tem a sua necessidade logística, né, de movimentação de mercadorias interna, e às vezes a localização do pallet, ela fica sempre mais próxima, tá,
do que seria necessário para fazer essa movimentação das mercadorias. E às vezes não é o ideal em termos de segurança, né? Por isso que existem esses critérios de norma de distanciamento, quantidade que você pode armazenar dentro da sua unidade fabril, ok? Se não for possível, teria que se colocar esses pallets isolados, tá, numa área isolada, e com a proteção adequada pelo sistema de sprinkler. Muito bem. Um outro detalhe importante é que a indústria traz o pallet para dentro por questão de umidade, sujidade dele, né? Se deixar no pátio externo, o que seria um risco isolado, né? A empresa não poderia deixar esses pallets no pátio, mas por questão de sujidade, abrigo de insetos, né? Muita coisa está envolvida. Então, normalmente, a indústria traz esse risco para dentro e não observa que existe um critério para você armazenar o pallet, né? Não, ele vazio, ele cru, ele já é um risco alto, porque em caso de ignição, o pallet libera uma quantidade de energia muito grande, então é um incêndio com muita intensidade, né? Otávio, o combate para madeira ou plástico... É um dos riscos, não é o maior, mas é um dos riscos mais altos que a gente tem nas empresas. Por isso que tem que ter critérios de armazenamento, né, para que esse risco seja minimizado. Ok? E se, no caso de uma ocorrência, ter o sistema de proteção adequado para fazer o devido combate. Falando em sistema de proteção, qual seria o melhor sistema de proteção para o combate, para a proteção do galpão logístico, caso haja um incêndio num pallet? Isso vai variar muito de acordo com como está a distribuição dos pallets dentro da empresa. Mas, de uma maneira geral, o tipo de sprinkler que você tem que seja de supressão, tá? Que seja de combate realmente para apagar, que é o SFR. Certo. Mas aí tem outros critérios de norma que tem que ser obedecidos: altura, distanciamento, vazão do sistema. Precisa saber se a reserva de incêndio, a bomba de incêndio atinge essa necessidade. Muito bem. Falando também dessa grande movimentação logística, o embarque e o desembarque de caminhões e transportadoras, nós temos a questão das docas. E as docas são sempre protegidas pelo sistema de sprinkler. Mas a gente sabe que também, às vezes, acontece o armazenamento de pallets nessa área, né, Camargo? Isso. É comum a indústria armazenar e empilhar os pallets vazios na área das docas. Muitas vezes, pela altura que ele está armazenando isso, o sprinkler, a proteção que tem lá, não é adequada para essa carga de incêndio que está sendo colocada. Então, muitas vezes, o operador pensa em proteger o pallet em si, o próprio produto, né? Isso, ele traz o pallet vazio, empilha, então ele cria uma carga de incêndio muito alta para o tipo de proteção que tem para as docas. Então, é uma coisa que tem que ser observada, isso na indústria, porque muitas vezes você está colocando um risco muito perto da edificação, né? Numa altura de empilhamento, onde se houver uma ignição, vai ser muito difícil fazer a contenção ou até a extinção desse fogo, permitindo que esse fogo adentre a indústria. Então, você está trazendo um risco muito próximo para a indústria. Então, as pessoas, por uma questão de facilidade de ter o pallet, de proteger ele de umidade, muitas vezes está trazendo um risco grande para a edificação, né? A gente tem observado nas visitas que a gente faz na indústria que justamente esse assunto que o Camargo comentou é muito comum, né? Então, às vezes, uma orientação, né, um direcionamento, às vezes ajuda. Isso a gente procura levar para os nossos clientes, essa necessidade, né, de se organizar os pallets ou as próprias mercadorias dentro dos critérios de norma que foi feito para aquela ocupação, tá? Então, esse é o nosso trabalho também de conscientização junto aos nossos clientes. Muito bem. Então, outro detalhe também, pegando carona aí, né, Otávio, é importante a gente frisar aí para o pessoal o seguinte: tem a quantidade de peças que você tem, a altura que você armazena e o tipo de construção que você tem na edificação. Se ela é alvenaria, se é alvenaria fechada, se ela é metálica, se ela é de madeira.
Então, dependendo da quantidade, 50 peças, você pode deixar junto ao prédio se for alvenaria. Sim. Se for 200 peças, você já tem que ter uma distância, né? Nas coisas mais severas, acima de 200 peças de pallet, você tem que estar a 15 metros, para ser considerado um risco isolado. Ou seja, se ele entrar em ignição, ele não passa para o prédio, né? Então, isso aí a gente tem que observar, porque é um fator de risco muito alto, né? E as pessoas, por falta de informação, operam trazendo esse risco mais perto da edificação, né? A gente, como o Otávio frisou aí no começo, nas nossas visitas às indústrias, a gente trabalha ligado diretamente à indústria, isso a nível Brasil, tá? Sim, claro. É comum ver o pessoal armazenar debaixo das docas, é comum trazer para dentro da indústria com pilhas de 10, 12 metros de pallet, isso é uma fogueira viva, né? Então a pessoa, por falta de informação, de armazenar de uma maneira assim, sem a informação do risco que ela está se expondo, né? Expondo a indústria ou a logística disso tudo, né? É uma coisa que é um assunto que deveria ser mais explorado aí, mais corriqueiro, mais também, difundido, né? Mais difundido, porque como você citou lá no começo, a operação logística, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é uma coisa aumentou exponencialmente. Uma coisa nos últimos anos foi meteórica a subida, né, da logística. Então isso também aumentou o risco, né, de ter continua aumentando, um risco de sinistro muito alto, né? Um ponto que eu queria colocar é sobre NFPA e a atualização dessa norma que vai de encontro com os pallets. Você consegue falar para a gente, Otávio, como é feito a atualização da norma da NFPA? Vamos ver se eu consigo tentar traduzir essa sua pergunta. Então, sempre através de estudos, né, do que tem acontecido, das ocorrências, ok? A FM, Factor Mutual Internacional, também ajuda muito, porque ele tem os laboratórios. Sim. Tá? Então, de uma certa forma, apesar de um distanciamento, procura ver o que é melhor necessário e aplicar dentro das suas normas. Tá. Mas um outro assunto que eu gostaria de falar, pegando o gancho, o nosso contato com os nossos clientes geralmente são com parte de engenharia e de segurança. Sim. Então, a gente procura levar essa informação, só que aí entra a necessidade da parte produtiva. Do próprio cliente. Então, às vezes, existe um certo conflito que a empresa teria que gerenciar de uma melhor forma para minimizar os riscos. Entendeu? Então, a gente bem colocado. A gente sente isso quando nos nossos contatos com os nossos clientes. Sim. Apesar das informações que a gente leva, às vezes existe uma dificuldade da própria empresa de colocar isso em prática. De colocar em prática, de movimentar, porque ele já tem um layout, um critério. Uma interferência no processo. Uma interferência no processo que muitas vezes já está desenhado para funcionar de uma forma. Isso dificulta um pouquinho dificulta adequação. A operação, e o pessoal de logística tem bastante resistência à mudança, né? Mas é uma mudança que se faz necessária, né? Se observar esse tipo de comportamento, porque se expõe a empresa a um risco que muitas vezes pode ser atenuado, né? Com algumas ações, diminuindo a altura, o espaçamento entre as peças, respeitando o que está a norma, como o Otávio disse. Os laboratórios estudam isso, né? O que seria mais fácil, a infiltração da água para fazer a contenção ou até mesmo a extinção do fogo, né? Do que aquele bloco maciço de peças todas juntos. Então, é uma coisa que, assim, um pouquinho de boa vontade, eu acredito que tem um bom senso entre a produtividade do setor, né? Com a movimentação das peças e até o armazenamento do pallet, que é o que a gente está comentando aqui, no programa de hoje. E é isso, o objetivo do New Safety 360 é ser um grande painel informativo, trazendo novidades nesse bate-papo informal, mas com muita técnica. Então, nos vemos na próxima quarta-feira. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais.